olhar para Deus. Eu lembro que quando eu tive o primeiro encontro, bom te ver, lindão, e me apaixonei por Ele, eu comecei a ter desejo de servi-lo, mas eu não tinha ferramentas para isso. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, eu não tinha lastro, eu não sabia nem como fazer. Talvez você nunca tenha ouvido esse testemunho, mas o tempo que eu tenho caminhando com Jesus é o tempo que eu tenho caminhando com a Kezinha, minha esposa. A gente faz em dezembro, 13 de dezembro, 18 anos de casado, 20 anos junto. E o dia que eu conheci a Kézia é o dia que eu conheci Jesus. Então eu me sentava com a família, eu não sabia como me portar. Eu ia no culto, eu não sabia como fazer. Eu vi a manifestação do Espírito Santo pela primeira vez. Eu vi o mover pela primeira vez. Eu vi o profético pela primeira vez. Eu vi palavras de conhecimento e de sabedoria pela primeira vez. E tudo isso era novo, então eu não tinha histórico, bagagem, ferramentas, profundidade, raízes. Mas eu tinha vontade, eu tinha tempo, eu tinha fôlego. E aí eu comecei a fazer o que eu conseguia fazer. Eu comecei a servir de forma braçal. Eu lembro que acabava o culto de domingo e eu ia com o Kezinha lá em São Gonçalo, no bairro da Água Mineral, batendo de porta em porta, pedindo 1 quilo de alimento não perecível para montar as cestas básicas e ajudar a ação social. Eu lembro que isso para mim foi tão poderoso, porque alguém que nem conhecia Jesus agora estava servindo Jesus com aquilo que ele tinha disponível para fazer. E à medida que você vai se envolvendo, Deus vai multiplicando dons, Deus vai derramando mais, Deus vai te entregando mais. E eu percebi que o fato de não ter dificuldade de trabalhar para Ele ou de servi-lo é extraordinário, mas também pode se tornar um desafio. Se em algum momento a gente se enxerga só como um trabalhador de Deus, ou como um servidor de Deus, ou como um funcionário de Deus, Deus não te chamou para tornar você um CLT espiritual. O momento mais importante da tua história não foi o dia em que Deus te chamou para servi-lo, mas foi o dia em que Deus te chamou para Ele. Porque o maior milagre do Evangelho não é uma carteira de trabalho assinada pelo céu, é uma certidão de nascimento assinada por Deus. Você nasceu de novo, você nasceu para Ele. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. E Deus começou a falar comigo: André, você aprendeu a me servir, você aprendeu a trabalhar, mas nunca se esqueça que a parte de você que eu mais amo é quando você tem saudade de casa, quando você tem desejo de estar perto, quando você me procura, quando você me busca. Porque eu não te chamei para ser um trabalhador, eu te chamei para ser um amigo. E essa é a promessa que eu quero compartilhar, que muitos de nós têm deixado escapar sem perceber. A promessa que Deus nos fez de que podemos nos tornar amigos de Deus. Você pode falar para quem está do seu lado: eu quero ser amigo de Deus. Sabe, Deus me deu muitas oportunidades através da graça que Ele me deu, da relevância que Ele deu em algum momento, do alcance que Ele me deu em algum momento. E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. Alguns eu preferia não ter conhecido, porque o feed é muito melhor do que o backstage. O personagem é muito mais carismático do que a pessoa de verdade. Outros, o contrário. Gente que eu tinha uma baixa expectativa e que me surpreendeu demais pela humanidade, pela simplicidade, pelo favor de Deus que carrega, pela forma simples como lida com as pessoas. Mas uma coisa que eu achei interessante é que tem pessoas que você olha de longe e você fala: cara, eu queria ser amigo daquele cara. Você já teve isso com alguém? Esse cara deve ser muito legal, eu queria ser amigo daquele cara. E a verdade é que a gente consegue ter com facilidade esse entendimento quando falamos da pessoa de alguém, mas temos dificuldade de ter esse entendimento enquanto não entendemos que Jesus também é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus e o próprio Deus, eles têm o desejo e a ânsia de nos tornarmos amigos deles. A Bíblia fala: do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Agora, o entendimento ainda mais claro sobre nós que somos cristãos: do que adianta sermos servos, líderes, ungidos e perdemos o lugar de intimidade? Do que adianta sermos trabalhadores para a casa dele, construímos para ele, mas perdemos o acesso e a liberdade com ele? É como aquele funcionário que sabe quem é o patrão, sabe qual é o carro do patrão, mas nunca tomou um café com o patrão. Não é para esse lugar que Deus quer te levar, porque não é para essa relação que Ele quer te levar. Não é uma relação de patrão e funcionário, é
é uma relação de pai e filho. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. O primeiro ambiente criado por Deus não foi um templo, foi um jardim. E quando olhamos para as primeiras obras, elas são um indicativo da intenção do coração de Deus. Tem uma mensagem minha antiga chamada Back to the Future, que eu falo sobre todas as chaves do nosso futuro que elas já estão implícitas no nosso passado, na nossa origem, na nossa gênese. Irmão, olha para mim, não se distrai, por favor. Ninguém conversando agora. O Espírito Santo quer conversar com você, amém? Não pega no celular, nem precisa anotar. Assiste depois e anota. Eu queria pedir para nenhum voluntário caminhar pelo auditório, todos sentados, por favor, porque essa mensagem é uma mensagem para a igreja e Deus vai mudar a história de alguém a partir de hoje. As primeiras obras de Deus falam muito a respeito da intenção do coração de Deus, porque a primeira parte, a primícia, Ele poderia ter feito muitas coisas, mas escolheu fazer o que fez por um motivo. Deus fez o que fez no princípio por um motivo. Deus fez como fez no princípio por um propósito. Então, quando olhamos para a Gênesis, vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia, e havia trevas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que o haja de Deus começa a modelar uma terra sem forma. Ele cria a separação entre o dia e a noite. Ele convida o Filho para se manifestar no primeiro dia. Haja a luz que brilha no princípio não é a luz do sol, é Jesus, a luz dos homens. Então a Trindade começa a fazer tudo junto. Eles estabelecem a criação, as espécies, a multiplicação. E aí então no sexto dia ele forma um homem do pó da terra, sopra sobre ele o seu espírito. E agora um homem feito de barro carrega dentro de si a própria vida de Deus. E ele contempla com a criação o que fez no sétimo dia. Ele descansa, ele desfruta. Irmão, isso aqui é tão poderoso. O homem é feito no sexto e é convidado a contemplar no sétimo. Não há cansaço no homem que justificasse o descanso de Deus. O que Deus está ensinando para nós é que o descanso que Ele propõe não é um descanso para renovação de forças, é um descanso para contemplação da amizade, da intimidade. Ele está dizendo: ei filho, deita aqui, olha o que eu fiz para você, olha o que eu preparei para você, olha o que está reservado para você, olha o que foi desenhado para você. A contemplação do sétimo dia fala a respeito de um pai que está feliz em mostrar para o filho aquilo que preparou para ele. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. E é por isso que viver acelerado é necessário em alguns momentos, momentos de crise, momentos de reconstrução, momentos de transição. Mas a gente precisa também ter os momentos de contemplação. A Kezinha fala algo que eu amo. Ela diz que quem vive correndo não tem tempo para amar. A gente está correndo muito, a gente está fazendo muito, mas a gente precisa em alguns momentos sentar e contemplar o que Deus está fazendo. Eu não lembro de quem é essa frase, mas o autor dizia que quando trabalhamos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Então qual é o propósito da contemplação? Você vê o que Deus está fazendo. Você olhar para os seus filhos correndo na sala da casa e você ter um momento de consciência de falar: meu Deus, isso poderia não existir. Eles poderiam não estar aqui. Eu poderia não estar aqui. É você estar num culto, olhar para o lado e você falar: meu Deus, eu estou numa igreja. Alguns anos atrás eu odiava esse lugar, ou a ideia dele. Tem um pastor ministrando a palavra e eu estou sentindo Jesus se movendo dentro de mim. Eu era completamente fechado para isso. É você olhar para o teu passado e lembrar de onde Deus te tirou, olhar para tudo que o Senhor já fez. A contemplação gera gratidão. A contemplação gera humildade, porque você começa a perceber que tudo que tem de mais extraordinário na tua história não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A gente começa a perceber que tudo que tem de mais problemático na nossa história não tem a ver com Ele, tem a ver com a gente. Todas as falhas, problemas, crises, autossabotagem tem a ver comigo. O que eu deveria ter feito e não fiz, ou o que eu não deveria ter feito e fiz. Mas tudo que existe de glorioso tem a ver com Ele. O favor, a graça, a misericórdia, a bênção de Deus, a riqueza de Deus que não acrescenta dores. Alguém comigo aqui diga amém. Então entenda, o primeiro
ambiente criado por Deus não foi um templo, foi um jardim. A verdade é que templos precisaram ser construídos porque a gente sujou o jardim. A criação pecou e foi expulso, não só por juízo, mas também por zelo. Já falei sobre isso aqui. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. O homem, numa natureza agora de pecado, se ele acessasse a vida eterna, seria eternamente pecador. É por isso que Deus expulsa a gente do jardim e Ele garante que a gente não vai conseguir acessar a eternidade até que venha antes dela a redenção. Então, quando Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida, Ele primeiro redime o homem do pecado e depois dá acesso à vida eterna, para que sejamos não mais eternamente sujos, mas eternamente santos. Alguém aqui nessa manhã? Então a gente sujou esse lugar, e é por isso que agora homens precisam construir esses lugares. Mas nenhum templo foi feito por Deus. Os templos são feitos por nós, porque em algum momento nós nos desconectamos de Deus. O papel original da religião, e o termo inclusive religião vem de religare, ou seja, o propósito da gente estar aqui nessa manhã é para que homens sejam reconectados com o Pai. A palavra sacerdote, pontífice, no original vem de construtor de pontes. O que é um pontífice? Alguém que constrói uma ponte entre os céus e a terra. Alguém que reconecta o pai com os filhos. Alguém que entendeu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também dele o ministério da reconciliação. Então todas as vezes que nós apresentamos Cristo, é como se o próprio Deus falasse através de nós: reconciliem-se com Deus. Você pode levantar sua mão e declarar isso? Digo, meu ministério principal é o ministério da reconciliação. Se você acha que o teu ministério principal é da intercessão, mas não entendeu ainda o poder da reconciliação, você vai ser como um pássaro que só tem uma das asas. Insiste em voar, mas não sai do lugar, porque você quer carregar o poder da palavra liberada e da oração, mas não se compadece de alguém que está perdido. Se você entendeu que o teu ministério é da ação social, se você entendeu que o teu ministério é qualquer um que seja, mas não entendeu que todos eles são baseados no ministério da reconciliação, você não entendeu nada. Porque qual é o propósito de profetizar, ou de orar, ou de libertar, ou de curar, se não o propósito de reconciliar essa pessoa com Deus a partir do que foi manifesto por Ele? Se unção não tem um propósito de gerar reconciliação, ela vira só entretenimento. Colocamos as mãos e alguém é batizado com o Espírito Santo, mas não quer caminhar com Deus. Colocamos as mãos e um tumor é expelido, alguém é curado, mas isso não gera reconciliação. Isso é perda de tempo, irmão. O nosso chamado principal é povoar o céu e saquear o inferno. Por isso eu quero declarar aquilo que a palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum dos nossos se perderá, nenhum dos nossos se desviará. Todos juntos vamos subir aos céus, e há uma morada preparada para nós na eternidade. É o que diz a palavra e é o que eu creio. Alguém comigo diga amém. A Bíblia começa com Deus caminhando com o homem no jardim, e ela termina com Deus habitando para sempre com a sua criação. De Gênesis a Apocalipse. Princípio: um jardim que era lugar de encontro. Fim: a eternidade conosco. Você percebe que todos os livros, os evangelhos, todos os livros que estão entre o princípio e o fim, falam a respeito de um propósito de Deus de trazer a criação para perto de si. Mas no princípio e no fim fala sobre um pai que quer ter intimidade com os filhos. Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Igreja, tudo aponta para isso. O jardim que foi perdido, a cruz levantada, o véu rasgado, o Espírito derramado,
a nova Jerusalém descendo. Toda a história das Escrituras são sobre Deus dizendo: eu quero você perto. Deus ama ver você ungido, poderoso, revestido de poder. Mas mais do que isso, Deus ama ver você perto. Por isso que o maior perigo da gente se tornar frequentador de igreja é nós não nos tornarmos amigos de Deus. Essa é a promessa que muita gente tem deixado escapar. Você se tornou admirador do pastor porque ama a pregação dele. Você se tornou simpatizante da fé porque gosta da vibe de um culto. Mas você ainda não se tornou amigo de Deus. Isso é loucura. Deus não sacrificou o único filho para a gente se tornar evangélico. O Pai não entregou o único filho para você se tornar membro da celeira. Todas essas coisas são só nuances daquilo que Ele de fato fez. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo e se torne amigo e caminhe perto. Alguém está comigo? Diga amém. Esse é o maior chamado do evangelho. Se for para Ele, você pode fazer melhor que isso. Vamos, se tem alguém avivado, você pode fazer melhor que isso. Se tem alguém cheio da glória de Deus, você pode fazer melhor que isso. Aleluia. O maior chamado do evangelho não é ser usado por Deus, é ser amigo dele. Porque no final da nossa jornada, irmão, o que vai sustentar a tua vida não vai ser o tamanho do teu ministério, vai ser a profundidade da tua intimidade. Tem amigos de Deus com ministérios muito pequenos, e tem homens desconhecidos por Deus com ministérios gigantes, globais, extraordinários, suntuosos. Porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É possível fazer para Deus, construir para Deus e ainda assim estar distante dele. A unção é irrevogável, uma vez derramada sobre alguém não é removida. E é por isso que a gente pode ver alguém operando nos dons e ainda assim o coração estando distante do Pai, porque a gente ainda funciona mesmo estando longe dele. É por isso que a manifestação dos dons não é uma aferição, uma aprovação da nossa santidade ou vida com Deus ou comunhão com Ele. Tem gente que foi ungida um dia, continua operando na unção, mas o coração está longe de casa. A gente já entendeu que Ele é Salvador, a gente já entendeu que Ele é Senhor, mas a gente não pode esquecer que Ele quer ser amigo. Você pode declarar isso, diga: eu quero ser amigo de Deus. Talvez a declaração mais impressionante, irmão, de toda a Bíblia acontece através do próprio Jesus. João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu já não chamo mais você de servo, Jesus está dizendo, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor. Imagina um funcionário lá da base, eu falo com muito carinho sobre alguém que não faz parte do time estratégico, alguém que não faz parte do time tático, alguém que não faz parte da administração. Ele só é notificado, ele recebe uma comunicação: a empresa vai mudar de endereço, ou a empresa vai fechar, ou mudou o CEO, mudou o CFO, mudou quem quer que seja. Ele fica sabendo depois. O que Jesus está dizendo é: eu não tenho essa posição e essa relação com vocês. Eu quero compartilhar para vocês os segredos que o meu Pai tem compartilhado comigo. Tem uma pregação minha que fala sobre governo, e eu falo que o homem que ouve o céu governa a terra. E é exatamente por conta desse princípio. Vemos na antiga aliança homens que eram visitados pelo Espírito Santo, e a partir daquilo que eles ouviam nessa visitação, governavam no seu tempo. José teve uma revelação do sonho de Faraó e governou a nação mais poderosa da terra naquele tempo, porque ele ouviu o céu e governou a terra.
E assim foi com Davi, assim foi com Noé, e assim foi com Moisés. Mas nós estamos debaixo de uma nova aliança, e nessa nova aliança há uma dispensação do Espírito Santo. E nessa dispensação você não precisa mais correr até um sacerdote e pedir para que ele revele, ou você viver dependendo de um profeta para que ele profetize. A palavra de Deus diz que o maravilhoso conselheiro habita em nós, aquele que tem a palavra certa na hora certa, aquele que nos guiará em toda boa palavra e em toda boa obra, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne, para que os nossos velhos ainda sonhem, para que os nossos jovens visionem e para que os nossos filhos profetizem. Alguém está comigo? Diga amém. Agora, o que é interessante em João 15:15 é que ele fala sobre senhorio. Pega isso aqui, irmão. Alguém está recebendo algo de Deus? Alguém crê que Jesus está aqui? Ele fala sobre senhorio e ele fala sobre amizade. O que é interessante nesse texto é que Jesus não elimina o senhorio, ele só acrescenta a amizade. E é aí que muitas vezes a gente se perde quando vai para o outro extremo. Eu já vi em alguns púlpitos pessoas orando e falam com Deus como se estivessem falando com um parça. E a desculpa é: não, é que eu tenho intimidade com meu pai. O fato da gente ter intimidade com o pai não nos dá o direito de entrarmos como moleques na sala do trono. A amizade e a intimidade não pode diminuir a reverência e o temor. Quando ele fala, tememos e trememos na presença dele. Então nessa passagem de João 15:15, ele acrescenta amizade, mas ele não retira senhorio. Ele quer ser amigo, mas ele continua sendo Senhor. E é por isso que eu não posso me revoltar quando algo foge do meu controle, ou quando ele frustra a minha vontade, ou quando algo não acontece do jeito que eu quero. Porque por mais que eu seja amigo, para poder ouvir as batidas do coração dele, saber o que ele pensa e o que o pai falou para ele, eu não posso me revoltar com o meu Senhor, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele criou os céus e a terra e me estabeleceu quando nada existia. Ele me fez antes de todo gigante ao meu redor se levantar. É Ele quem dá destino ao meu espírito quando o meu corpo voltar para o barro. Ou seja, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o meu amigo, mas Ele também é o meu Senhor. Alguém comigo diga amém? Então o que significa, igreja, ser amigo de Deus? Amigo de Deus gera uma relação de intimidade, mas não de igualdade. Vou falar isso de novo. Se tornar amigo de Deus significa ser inserido numa relação de intimidade, mas não de igualdade. Eu não sei o meu futuro, eu não posso criar novas realidades a não ser a partir do nome de Jesus. Eu não consigo libertar cativos se não for pela autoridade do nome de Jesus. Eu não consigo curar enfermos se não for pela autoridade do nome de Jesus. Eu não consigo batizar ninguém com o Espírito Santo se não for o próprio Espírito Santo de Deus fazendo isso. Eu não posso convencer o homem sequer do pecado, da morte, do inferno, do juízo, se não for o próprio Espírito o convencendo. Eu não posso atestar a salvação para ninguém. Eu não posso perdoar pecados de ninguém. Houve um tempo em que a religião, por um pagamento, liberava pessoas do pecado, e cobranças de indulgência faziam homens acreditarem que um outro homem poderia liberá-lo de um juízo que também estava sobre si. Não é esse o papel do sacerdote. Ministramos diante de Deus e do povo, mas não temos autoridade para salvar ou perdoar, mas podemos apresentar para a criação quem pode. O Senhor me ungiu, é o que diz a palavra, para anunciar o ano aceitável, para proclamar a boa notícia. E a boa notícia é: o Filho de Deus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Como você pode celebrar Jesus? Eu sei que alguns religiosos não amam essa palavra, mas eu vim pregar para filhos. Eu vim pregar para aqueles que querem ser amigos de Deus. Alguém comigo diga amém. Aleluia.
Amizade com Deus não é uma relação de igualdade, é uma relação de intimidade. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem tem acesso à intimidade de Deus? Aquele que teme a Deus. Igreja, olha para mim. Temor não é medo, amém? Temor é reverência, temor é honra, temor é respeito. A Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero em tudo que faz. Eu amo orar esse texto. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem, e mesmo em tempos de seca as suas folhas permanecem verdes. O homem que teme ao Senhor, a Bíblia diz que terá sua esposa sentada à mesa como uma videira frutífera, e os seus filhos ao redor da mesa como brotos de oliveira. Dará o fruto certo no tempo certo. Assim será o homem que teme ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor não é para qualquer um, é para os que temem, e aos que temem o Senhor dará a conhecer a sua aliança. No original, esse texto foi escrito em hebraico, e no original essa palavra intimidade tem a ideia de conselho secreto, conversa reservada entre amigos próximos. Bom, pega isso aqui, em nome de Jesus. Você já entrou em algum ambiente que você precisava falar algo muito íntimo e tinha alguém que não podia ouvir essa intimidade? Você fala: desculpa, você me dá licença um minutinho que eu preciso falar com ele. Você já viveu isso? A Bíblia está dizendo que é assim que o Espírito de Deus se comporta com os amigos de Deus. Para aqueles que o temem, Ele fará conhecer a sua aliança e a sua intimidade. Vamos voltar para o original no hebraico. O que é isso, pastor? Intimidade para Deus. Conselho secreto. Pega isso aqui, irmão. Conselho secreto. Conversa reservada entre amigos próximos. Esse é o motivo pelo qual mesmo os nossos inimigos, sendo mais fortes muitas vezes, têm uma fragilidade. Eles não ouvem o que a gente ouve de Deus, porque os conselhos secretos Ele dá para os seus. Filho, não entra nessa porta, o final não vai ser bom. Filho, não continua nessa mesa. Eu ouço o que você não ouve, eu sei o que você não sabe, eu vejo o que você não vê. Filho, não faz essa sociedade, não insiste nesse relacionamento. Um maravilhoso conselheiro quer se relacionar com a gente através de conselhos secretos, conversas que só se tem com amigos próximos. É por isso que o testemunho interior, as impressões no espírito, são a forma pela qual Deus se revela e guia a igreja. Tem muitas direções que a gente já teve e as pessoas me perguntam: pastor, como é que você sabia? Ou como é que você teve essa ideia? Ou como que você pensou nisso? A maior parte delas vem por uma impressão no espírito. Eu tenho uma impressão. A paz é o hábito do nosso coração. Tem uma impressão que é para ir, a gente vai. Eu tenho uma impressão que não é, a gente não vai. Eu não acerto sempre porque eu estou me relacionando e aprendendo a me relacionar com meu amigo. Amém? Mas eu acerto mais do que eu acertava. E faz a gente ter cada vez mais convicção de quando é Deus e quando não é Deus, quando é de Deus e quando não é de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. O Espírito Santo não veio só para nos usar, o Espírito Santo veio para nos aproximar de Deus. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Vamos, alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Vamos, alguém que é amigo ou quer ser ainda mais amigo de Deus? Você pode fazer melhor que isso.
Aleluia. Vamos, quantos creem que Ele é digno? Quantos creem que Ele é santo? Quantos creem que Ele é bom? Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmão, eu preciso te alertar sobre algo nessa manhã. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Tem gente servindo a Deus sem desfrutar de Deus. Tem gente trabalhando para Deus sem caminhar com Deus. A maior tragédia espiritual não é você conhecer pouco sobre Deus. A maior tragédia espiritual é você conhecer muito sobre Deus sem conhecer Deus. Essa era a crise dos fariseus. O drama dos fariseus não era falta de informação, era falta de intimidade. Conheciam muito a respeito de Deus, mas não conheciam nada sobre Ele. O Verbo encarnado se revela, caminha, está ao lado deles, e eles não conseguem perceber que é o Cristo caminhando ali. Você está comigo? Luta contra a tua mente. Eu sei que tem uma batalha. É domingo de manhã e eu estou pregando sobre uma das raízes da crise da criação com o Pai. Não seja ingênuo. Algo vai tentar roubar de você o que Deus quer derramar hoje, mas você tem que se posicionar nessa batalha, amém? Eu estou tentando fazer a minha parte. Eu estou contando que você vai fazer a sua. Existe uma boa semente sendo liberada. Eu quero crer que tem uma boa terra recebendo, para que ninguém te roube essa semente, para que não caia entre espinhos, para que não caia entre pedras. Alguém está recebendo essa boa palavra? Diga glória a Deus. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Pega isso aqui, irmão, olha para mim. A Bíblia fala que quando Cristo se revela para ele no caminho, a pergunta dele é: quem és tu, Senhor? Cara, isso aqui é muito louco. Quem és tu, Senhor? Ele sabia que era Deus, ele só não sabia quem Deus era. Não entendi, pastor. Eu vou trazer mais clareza. Quando aquilo acontece, ele sabia, é Deus. Ele só não sabia quem Deus era. É como se algo acontecesse e você falasse: ah, isso aqui são os políticos, mas você não sabe qual político. Alguém está pegando? Imagina que você tem vários filhos e chegou a ter uma bagunça, você fala: foram os meus filhos, você só não sabe qual filho. Tem gente que conhece tudo a respeito de Deus, mas não conhece Deus. Conhece os versículos, conhece as epístolas, conhece o princípio e o fim das escrituras, mas não conhece o autor e a palavra. Quando ele fala, fica em dúvida. Quando ele age, fica em crise. Irmão, é por isso que muitos se tornam até teólogos, mas a sua teologia se torna vanglória, não intimidade. Teve um tempo que alguns seminários foram chamados de cemitérios, porque pessoas iam para conhecer mais da palavra e acabavam se tornando frios em relação a ela. A palavra não é como um corpo morto que precisa ser dissecado numa autópsia. A palavra é um corpo vivo que precisa ser descortinado. Ele quer se despir, ele quer se revelar, ele quer se apresentar. Muito prazer, eu sou o autor da sua vida. Muito prazer, eu sou o Deus da tua história. Muito prazer, eu sou aquele que te poupou no ventre da tua mãe. Muito prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito prazer, eu sou a esperança. Muito prazer, eu sou o teu Pai. Aleluia, aleluia. E esse era o drama dos fariseus. Não tinham falta de informação, mas faltava para eles intimidade. E é por isso que sacrificam Jesus. Olha para mim, irmão. Tim Keller dizia: não crucificaram Jesus porque ele era um cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças.
O problema da religião com Cristo não é porque Cristo curava enfermos, eles não estavam nem aí. O problema da religião com Cristo não é porque Cristo manifestava esperança, eles não estavam nem aí. O problema da religião com Cristo é que Cristo usava o mesmo texto base que eles usavam, mas na vida de Cristo era diferente, gerava sinais, prodígios e maravilhas. Isso então cria uma ameaça, porque agora há um bloco que fala, mas não vive o que fala, prega, mas não vive o que prega, ensina, mas não manifesta o que ensina, e existe um homem simples caminhando num burrinho que fala de cura e pessoas são curadas, que fala de liberdade e pessoas são libertas. Vamos, alguém? Ele fala e manifesta o que fala. Aleluia! Aleluia! Olhamos para os fariseus e é fácil a gente olhar e falar: isso era um problema da época dos fariseus. Mas há um farisaísmo moderno. Pessoas que falam de segunda chance, de novos começos, de novas realidades. Pessoas que falam de redenção, de salvação, de restauração, mas não dão uma segunda chance para ninguém. Mas se tornam líderes presunçosos, mas são frios com Deus, mesmo queimando nos púlpitos. A pior coisa que eu e você podemos nos tornar é sermos trabalhadores eficientes na obra, mas sermos desconhecidos por Deus. Deus disse que naquele dia alguns chegarão diante dele e falaram: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei, no teu nome. E ele vai dizer: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Operar na unção, trabalhar na obra, servir ao reino é extraordinário, mas não é isso que garante salvação. Deus não te ungiu para você ser um empregado gospel ou um CLT ungido. Deus te chamou para Ele. Deus te chamou para Ele. A pergunta que eu mais recebo: tem tempos que eu não vou pregar fora, tenho pregado aqui domingo, segunda, terça e quarta. Mas eu lembro que quando eu pregava um pouco mais fora, a maior parte das pessoas que me abordavam no final dos cultos e conferências me perguntavam: qual é o meu propósito? Como é que eu descubro o meu propósito? Se a gente for traduzir, o que as pessoas normalmente querem me perguntar é: qual é o ministério que eu me encaixo? Qual é o ministério que eu posso servir ou liderar? Irmão, o teu propósito principal, primal, absoluto, a base sobre todas as outras coisas, o princípio de todas elas é Cristo. Você foi chamado para Ele. Você foi chamado para Ele. E a partir desse chamado, qualquer outra coisa que você faça é extraordinário, porque primeiro você está fazendo o que foi chamado para fazer. Você está construindo intimidade, você está buscando Ele, você está edificando o jardim, você está preparando o altar. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia não começa com culto. A Bíblia começa com uma caminhada. Já parou para pensar nisso? É poderoso vir para cá e estar nesse púlpito ministrando uma palavra, mas o que Deus fez no princípio não foi isso. Deus não edificou um púlpito no meio do jardim. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, ia caminhar com ele. E ouvindo Adão os passos de Deus no jardim. Deus é um Deus de jornada, Deus é um Deus de caminhada, Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus de relacionamento. Mesmo sendo tão grande, fazia questão de se apequenar para caber no convívio. Mesmo sendo tão grande, fazia questão de se apequenar para caber na relação. E às vezes a gente cresce um pouquinho em alguma área e começa a não ter tempo para Deus. Você tem noção que aquele que estabeleceu os fundamentos, os firmamentos, que estabeleceu as estrelas, os luminares, o sol e a lua, a gravidade, o cosmos, o universo, esse Deus infinito, ilimitado, se apequenou para falar comigo, se apequenou para falar com você. Aí eu e você crescemos um pouco no ministério, crescemos um pouco no trabalho,
crescemos um pouco na vida financeira, crescemos um pouco na nossa independência, e agora a gente começa a falar que não tem tempo para Ele. Eu estou ocupado demais. Vou falar de uma relação aqui de comunidade. Pastorzão, desculpa, mas eu estou muito pegado no trabalho. Meu irmão, eu não estou parando. Pois é, o Deus Criador dos céus e da terra parou tudo por você. Não é possível que a gente não possa parar tudo de vez em quando por Ele. Você está comigo? Aleluia. O projeto inicial nunca foi religião. O projeto inicial sempre foi sobre a amizade. Deus não constituiu a criação para estabelecer religião sobre ela. Deus estabeleceu a criação para Ele estabelecer intimidade com ela. Deus quer ser amigo. Você pode falar isso, diga: Deus é o meu amigo. Diga: Ele é um amigo fiel. Ele é um amigo fiel. Sabe, uma das coisas que fica muito claro quem tem uma vida saudável de oração é quando você pede para alguém orar. Você está comigo aqui? Time, vocês estão comigo? Amém? Você pede para alguém orar, e eu não estou julgando a linguagem de ninguém, amém? Eu só vou fazer um exemplo. Você pega alguém jovem, que a linguagem é simples, aí você pede para ele orar. Querido Deus, amado Pai, fala: não. Para, mano. Você não precisa assumir um lugar de formalidade quando vai falar com Ele. Isso só deixa claro que está em falta esse lugar de intimidade. Quando fechamos os olhos e falamos com Deus, isso tem que ser uma conversa. Pai, eu te agradeço por essa manhã, por tudo que o Senhor preparou. Eu te agradeço por cada vida que o Senhor trouxe até esse auditório. Eu te agradeço pela graça de poder pregar a tua mensagem. Eu te agradeço, Jesus, pelo favor que o Senhor tem liberado sobre nós. Eu te agradeço pelo temor que o Senhor está gerando na igreja. Pai, eu te agradeço por cada vida que vai ser salva nessa manhã. Assim como eu falo com você, assim como eu prego para você, é como eu falo com Ele. A oração precisa ser uma conversa, porque toda conversa parte de um princípio: há intimidade para se conversar. Você está comigo? Tem gente que não abre mão de orar antes das refeições em ambientes públicos, mas não faz questão de ter uma vida de oração no secreto. Tem vezes que eu já fui julgado por não fazer uma oração formal antes de comer no restaurante. Mas muitas vezes essa formalidade é só protocolo. Olha o que a palavra de Deus diz: não façam como os religiosos, que oram alto nas esquinas para que todos vejam. Não, fecha a porta do teu quarto e busca ao teu Pai em secreto, porque aqueles que o buscam em secreto, Ele os recompensará. Alguém está comigo? Diga amém. Amigos conversam. Fala para quem está do seu lado: amigos conversam. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do outro lado: amigos conversam. O nosso amigo quer conversar com a gente mais. Amigos conversam. Isso é uma coisa que Deus tem me convidado para voltar para esse lugar, porque os últimos meses foi tão cansaço, foi tanto cansaço, tanta luta, prova, para permanecer de pé, para continuar acreditando, para não ser afetado na minha identidade, para refutar toda a mentira do inferno, para poder continuar sonhando, para poder edificar o novo, discernir o novo. E se teve uma coisa que me ajudou, foi o tempo de resenha. Alguém gosta de resenha aqui, sim ou não? Tinha dias que eu estava mal, falava com alguns amigos: mano, comprei uma carne, vem aqui para casa, pelo amor de Deus, eu preciso resenhar, falar nada com nada. Se você ama ter amigos em casa, se você ama viajar com amigos, se você ama fazer algo legal com amigos, você não tem a desculpa de falar que não entendeu ainda qual é o peso de uma amizade. A gente só precisa desenvolver esse prazer na nossa amizade com Deus também. E eu não estou dizendo que é fácil. A gente vive, segundo Augusto Cury, essa síndrome do pensamento acelerado. A gente vive, segundo a OMS, a maior crise de ansiedade e de desafios emocionais da história da humanidade. A nossa mente não desliga, a gente toma uma série de estimulantes, a gente tem que conviver com uma série de problemas.
É difícil fechar os olhos e desconectar. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples. Eu acredito que é mais desafiador hoje do que era no passado. Mas é para esse lugar que a gente precisa ir, senão tudo que a gente está fazendo vai perder o sentido. Se a única palavra que você ouve são os 40 minutos que eu prego, se o único louvor que você ouve são os 30 minutos que o louvor ministra, existe algo de errado na tua relação com Deus na semana. Porque a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é a palavra que nos mantém seguros, é a palavra que libera destinos, é a palavra que edifica, é a palavra, é pela palavra que o mundo existente e conhecido foi estabelecido, é pela palavra que tudo aquilo que era invisível se tornou visível, é pela palavra que Cristo sustenta as promessas, é pela palavra. Alguém pode levantar as mãos e declarar isso? Diga: eu creio que há poder em toda palavra que sai da boca de Deus. Diga: eu vou mover pela palavra e pela intimidade. Aleluia. Esse é o nível mais alto da autoridade e da maturidade espiritual. Eu tenho 12 minutos. Alguém consegue ouvir por mais 12 minutos essa palavra? Esse é o nível mais alto de maturidade espiritual. Quando Deus deixa de ser apenas a fonte das bênçãos e Ele passa a ser a própria recompensa. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. A gente tem que perseguir esse lugar. Deus é galardoador, Deus é abençoador. Mas quando eu entendo que Ele já é a própria recompensa, eu estou num nível de maturidade espiritual diferente. É a gente entrar no nosso lugar secreto e falar: Deus, só de ter a tua presença aqui eu já estou satisfeito. Tem aquela canção que a gente canta: tua presença vale mais. Cadê a Sara? Canta pra gente rapidinho, Sara. Tua presença vale mais do que o ouro, tua presença vale mais do que a prata, tua presença vale mais. O entendimento de que fechar a porta e poder acessar o Deus Criador do universo é uma graça que não é para qualquer um. Isso gera em nós temor. O Deus que fez os céus e a terra está a um clamor do meu encontro. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Se eu bato, a porta se abre. Se eu busco, eu encontro. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Feche teus olhos em nome de Jesus. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Vamos fazer dessa canção uma declaração. Levanta suas mãos. Tua presença vale mais. Declare isso, lidera a adoração. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres.
existe mais. Atrai o nosso coração para esse lugar, Jesus. Remove todo impedimento, remove toda mentira, sofisma. Remove, Jesus, todo bloqueio. Remove, Pai, tudo que tem nos impedido de acessar esse lugar. A gente sabe que precisa dele, mas tudo tem tentado nos roubar dele. Nesse lugar existe refrigério, Pai. Nesse lugar existe escape. Nesse lugar existe alegria. Nesse lugar existe renovo. Atrai, Jesus, o nosso coração para esse lugar. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Cessa toda a tempestade emocional. Silencia toda palavra mentirosa. Remove, Jesus, tudo que nos impede de romper, tudo que nos impede de nos derramarmos. Remove tudo que nos impede de Te buscar mais, de Te desejar mais. Nós queremos mais. Você pode declarar isso? Diga: Pai, eu sei que existe mais, e eu quero mais. E eu Te entrego o meu coração. Eu Te entrego o controle. Eu Te entrego o governo. Eu Te entrego a minha agenda. Eu Te entrego o domínio. Eu Te entrego tudo. Diga: Senhor, eu Te entrego tudo nessa manhã, para que seja feita a Tua vontade na minha vida, como já é feita no céu, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aleluia. Alguém comigo ainda? Diga amém. Aleluia. Irmão, o maior elogio que Deus pode fazer sobre um homem não é ele foi poderoso. O maior elogio que Deus pode fazer sobre um homem é: ele andou comigo. Eu preciso ir para esse lugar. Eu preciso ir para esse lugar. Senhor, o Senhor sabe quem é o André Fernandes? Eu sei, ele andou comigo. Você sabe quem é a Cecília? Eu sei, ela andou comigo. O Senhor sabe quem é a Késia? Sim, eu sei, ela andou comigo. O Senhor sabe quem é o Benício, a Chloe? Sim, eu sei, eles andaram comigo. Imagina o seu nome sendo citado. O Senhor sabe quem é o Mateus, o Lucas, a Débora? O Senhor sabe quem é o Davi? Sim, eu sei, ele andou comigo. Foi assim com Enoque. Quem é Enoque, pastor? Enoque é o homem que desapareceu dentro da presença. Enoque é o homem que desapareceu dentro da presença. Enoque era amigo de Deus. Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmão, Enoque desenvolveu um nível tão poderoso de intimidade com Deus que Deus não esperou o tempo de Enoque. Ele o tomou para si. Enoque andava com Deus e já não mais era. Ele sumiu dentro da presença. Alguém está comigo aqui? A Bíblia não fala muito sobre Enoque, a não ser a respeito de um homem que o próprio Deus o tomou para si. A Bíblia fala de um homem que ele é nominalmente chamado de amigo de Deus, e esse homem é Abraão, o pai da fé. Abraão é o único homem que explicitamente é chamado de amigo de Deus em toda a Bíblia. 2 Crônicas 27 diz: porventura não és tu o nosso Deus, que lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Tiago 2:23: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Abraão foi chamado de amigo de Deus. E como os amigos se relacionam? Se você tem um bom amigo, ele vai te poupar de algo que ele sabe e você precisa saber. Você está comigo?
Porque um amigo de verdade fala a respeito daquilo que sabe, precisa que o outro saiba. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, olha a conversa, Gênesis 18: ocultarei a Abraão o que estou disposto a fazer. Imagina uma conversa entre Deus e Ele mesmo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ocultarei a Abraão o que eu estou prestes a fazer? Ele fala: não, eu preciso contar para o meu amigo. Amigo, eu vou derramar juízo sobre Sodoma. Amigo, a minha fúria vai se manifestar sobre aquele povo. A ponto de Abraão conversar com Deus. Irmão, guarda isso aqui. Vivemos ansiosos porque temos dúvidas em relação ao futuro, mas a verdade é que a gente é preguiçoso na relação com Deus, porque o nosso bom amigo, que é o dono do tempo e é o Pai da eternidade, pode nos revelar a respeito dos tempos, o que está por vir, o que vai acontecer, o que não devemos temer e o que precisamos nos preocupar. O nosso bom amigo está nos esperando no lugar de encontro. Ele está no jardim, ele não fura esse compromisso, mas às vezes ele nos espera lá até o dia seguinte e a gente não chega. Os passos dele continuam no jardim, ele continua vindo ao nosso encontro e ele quer revelar o que ele está a fazer, mas a gente não o busca, e por não os conhecermos, perecemos. Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento, e não é só o logos, o conhecimento prático, a informação, mas é a intimidade. Você pode conhecer um versículo de cor, mas se você conhece a Deus, você tem tudo. Você pode conhecer todos os versículos em todas as traduções e até o original, mas se você não conhece a Deus, você não tem nada. Eu conheci muitos homens simples que nem sabiam conjugar bem o verbo. Eu conheci algumas irmãs do coque que não falam bem com concordância verbal. Eu fui discipulado no início da minha jornada por homens simples, lá na Assembleia de Deus em São Gonçalo, e alguns deles tinham um emprego muito simples, nem se formaram no ensino médio, mas quando eles abriam a boca, o céu descia. Quando eles oravam, o céu respaldava. A gente precisa ir para esse lugar. E se Deus te deu mais do que uma formação no ensino médio, imagina o quão mais poderoso pode ser alguém que tem a formação da terra, como Daniel, que era sábio entre os sábios, mas alguém que também tem a revelação do céu, que abre a boca e o céu se move. Vamos, alguém aqui? Não faz sentido termos 2 ou 3 formações, mas não conhecemos os 4 evangelhos. Não faz sentido a gente conhecer tudo sobre todas as escalações das seleções da Copa do Mundo, mas não conhecemos o fruto do Espírito e as manifestações de Deus. O Vini estava falando esses dias que um amigo dele sabe qual é a perna direita, se o cara joga com a direita ou a esquerda de qualquer jogador de qualquer seleção do mundo. Se você pegar Gana, jogador tal, ele é destro. Marrocos, jogador Y, ele é canhoto. Tem jovens que conhecem todos os personagens, sei lá, do Pokémon. Qual que é o novo agora que está viralizado? Me ajuda aí, galera. Aquele mangá. One Piece. É isso aí. Assistimos todos os episódios de Friends 3 vezes. Alguém comigo aqui? Casa de Papel, maratonou. Na época do CS, madrugada jogando. Mas e a palavra? 40 minutos é suficiente. Saiu um filme novo. A gente faz fila para poder assistir as primeiras sessões. Vai ter um amistoso aqui. Se estiver em São Paulo, tem gente correndo para pegar a bilheteria. Um show vai acontecer. Tem pais que acampam na fila dias para poder pegar um bom lugar para os seus filhos. Tem gente usando fralda, irmão. Tem gente usando fralda para não sair de uma fila para entrar num show. E a gente não consegue ter meia hora de tempo de oração com Deus.
Tem gente se urinando para não perder um lugar. E nós que fomos estabelecidos como nação santa, povo exclusivo de Deus, reis e sacerdotes, reclamamos quando o culto passa 20 minutos do horário para acabar, aonde a gente se perdeu. Às vezes tem um sermão poderoso, tem uma manifestação da glória, e o pastor está preocupado se as pessoas não vão voltar na semana seguinte, porque na semana anterior passamos um pouco do horário aonde a gente se perdeu. Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está me chamando para esse lugar em que nada mais importa, em que a presença dele é suficiente, em que ele me basta, em que ele me supre, em que ele me enche, em que ele me renova, em que ele me sustenta. Porque se não é o Senhor a base, quem poderia ser? Se não é Ele quem edifica, em vão constrói aqueles que trabalham na edificação. Se não é Ele que guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leonard Ravenhill, autor do livro Porque Tardo o Pleno Avivamento, ele diz: o homem que está íntimo de Deus jamais será intimidado por um homem. Uau! Eu sei o que é, irmão, lidar com desafios. E eu sei o que é lidar com o peso de um sistema. Eu sei o que é lidar com vergonha, com a dor, engolir o choro, não poder falar o que quer falar, porque Deus pediu para não falar. Mas nesses momentos, e alguém pode achar que eu estou falando sobre um tempo presente, mas isso é contínuo. Não é a primeira e provavelmente não vai ser a última vez. Assim que a gente anunciou o celeiro, houve uma reunião em um estado do Brasil que eu não vou falar qual é, com líderes que alguns deles eu sei quais são, e a pauta era: não vamos deixar aquele menino entrar aqui. Entende isso aqui, irmão? Ser alguém sem sobrenome ministerial, sem lastro ministerial, que começou a partir de uma paixão por um chamamento de Deus, que não tem recurso financeiro, que não tem respaldo de ninguém, que não tem ninguém valizando, que não tem ninguém garantindo, irmão. Ou você tem intimidade com Deus, ou você é intimidado por alguém. Você está comigo? Ou você tem intimidade com o Pai, ou você vai ser intimidado por alguém. Eu lembro quando há 2 anos atrás a gente ia fazer um evento num estádio, e eu sei o que aconteceu nos corredores. Eu sei pessoas que se levantaram dizendo: esse menino não vai fazer esse evento. Então cai alvará, levanta o liminar, aí vem o Tribunal de Justiça. E aí um dia, debaixo de uma fúria santa, irmão, eu passei dias defecando sangue sem ninguém saber, literalmente pregando a mensagem do Evangelho, cheio de graça e sangrando por dentro. Mas um dia eu apontei o dedo para a câmera e falei: pode ser lobby de televisão, pode ser governo, política, pode ser quem for, ninguém para a igreja de Jesus. E pasmem, senhores, uma lei municipal que há décadas estava estabelecida foi alterada, porque o homem que tem intimidade com Deus não é intimidado por ninguém. Alguém comigo diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, então você está dizendo que não podem tocar? Podem tocar. Você está dizendo que não podem matar? Podem até matar. Está dizendo que não podem calar? Podem, até conseguem calar. Você está dizendo que eles não conseguem impedir? Podem, conseguem sim. Se não conseguissem, a gente não teria visto na história bíblica profetas com cabeças entregues em bandejas, homens apedrejados. Só lê o livro dos mártires. Alguns empalados, perseguidos, cortados ao meio. O dinheiro compra muitas coisas. Comprou o lugar secreto de Jesus. 30 moedas de prata fizeram um discípulo escolhido a dedo apontar onde estava o Salvador da humanidade. Mas a nossa alegria é o entendimento de que a nossa história não termina nesses dias. Podem tentar afetar a tua reputação, mas nos céus, quando perguntarem o teu nome, Deus vai dizer: eu sei quem Ele é, Ele andou comigo.
podem tentar paralisar você, entristecer, mas ninguém pode remover de você uma aliança e um selo que foi feito pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Eu sei quem ele é e há uma morada preparada para ele na eternidade. Alguém comigo diga glória a Deus. Não se assuste, irmão. O problema da igreja sempre foi a igreja. Sempre foram os religiosos, a religião. O seu problema sempre vai ser relacionado a alguém que caminha na mesma jornada que você. Mas quem é íntimo de Deus passa a não ser mais intimidado por ninguém. Porque a gente entendeu que quem começou a boa obra é fiel para concluí-la. Alguém está comigo? Diga amém. Eu não estou falando de homens. Quem me conhece e me acompanha sabe, eu não gasto tempo de púlpito para ministrar qualquer coisa que não seja palavra. Eu estou falando do inimigo da nossa alma. Efésios 6:10. Nossa batalha não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra principados e potestades. Por isso precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. O Senhor já nos deu as armas espirituais. Um homem que está íntimo de Deus não é intimidado por ninguém. E eu vou finalizar, fica de pé no seu lugar, o louvor pode subir. Aleluia, obrigado Jesus. Como Deus se relaciona com seus amigos? Você já parou para pensar nisso? Como Deus se relaciona com seus amigos? Gênesis 18:7. Guarda isso aqui, irmão. Ele compartilha segredos. Ocultarei a Abraão o que estou disposto a fazer. Ele corrige. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Alguém pode dizer glória a Deus? Vamos, alguém? Ele conduz. Salmos 32:8.